cirurgia começou. E enquanto Charlie estava trabalhando na UTI, naquela tarde de quarta-feira, o homem se aproximou dele e disse: Charlie? E ele disse: sim, sou eu. Então, o homem entregou um envelope. Isso é para você. Quando ele abriu, ele viu que eram os papéis do divórcio. Charlie ficou em choque. Principalmente enraivecido, porque isso se desenrolou em público. Ele se sentiu humilhado por ter uma coisa tão pessoal servida ali, em seu hospital. E ele decidiu que tentaria encontrar a Adrienne na enfermaria de recuperação pós-operatória. E ele foi até lá. A cortina estava fechada. Quando ele abriu, o sogro estava sentado esperando por ele. E ele disse: a Adrienne já foi embora. Ele sentiu que o sogro estava como uma ameaça implícita. Charlie ficou indignado e depois patético. E aos poucos, a Adrienne começou a sentir algumas das antigas simpatias pelo marido, porque o homem começou a sofrer. Ele era pai de suas 2 filhas, e então ele disse: olha, eu não vou lutar contra o fato de que nossas vidas serão separadas, mas não precisa me punir. Vamos combinar assim. Eu me mudo assim que puder pagar um local novo e a gente continua morando juntos na casa até descobrir os detalhes. Adrienne concordou, mas lamentou a decisão quase imediatamente. Em uma noite de janeiro de 93, a polícia chegou. Os 2 jovens patrulheiros estavam carregando lanternas pesadas. O carro da polícia estava visivelmente estacionado do lado de fora e a Adrienne foi falar com eles. Ela disse aos policiais que o seu futuro ex-marido era um bêbado perigoso e o acusou vagamente de violência doméstica. Ela encontrou seu marido carregado na frente da lareira, olhando com olhos completamente aterrorizantes os livros do AA e cutucando as páginas em chamas frescas. Ela contou a eles tudo o que podia pensar, inclusive sobre a investigação no hospital e como Charlie uma vez se gabou de envenenar a bebida do namorado abusivo de sua irmã. Ela ainda não havia ligado os pontos, mas queria fazer uma declaração oficial, juntando todas essas histórias. A bebida dele, os medos dela por suas filhas e por ela mesma, e talvez trazer os policiais forçaria o problema. Ela estava flexionando um pouco e talvez fosse bom. Adrienne contou aos agentes todas as coisas estranhas sobre Charlie que ela conseguiu lembrar. A ligação de situação doméstica rapidamente se tornou um monólogo sobre as estranhas ocorrências em torno dos animais de estimação. Tanta coisa não estava somando no hospital, em casa, em seu casamento, mas os animais eram algo que ela poderia contar com detalhes. Era simplesmente inconcebível, para não dizer totalmente injusto, que sua esposa contasse essas histórias à polícia. Não havia uma boa razão para ela tê-lo chamado em primeiro lugar. Charlie era um monte de coisas, mas não era um agressor de esposas. Ela estava jogando um jogo para os advogados. Ela o estava fazendo parecer um cara mau, louco, criando uma trilha de papéis para o acordo de divórcio. Só que o passado do Charlie era mais conturbado do que ela poderia sequer imaginar. Quando ele era pequeno, ele imaginava seu próprio falecimento. E ele tinha sonhos e fantasias com isso. Ele se imaginava como um herói de guerra, um policial, um senador popular, alguém importante que faria discursos impactantes, alguém heróico, nobre. E isso sempre foi um sonho. E ele abriu os olhos e então se deparava com a vida com a qual estava destinado. Na escola católica ele se sentiu humilhado e no mundo ele estava desconectado, sozinho. Muitas vezes ele ficava tão deprimido que se recusava a ir à escola ou até mesmo se mudar.
Tudo que ele queria era ficar na casa com sua mãe. Seu primeiro gesto de tirar a própria vida aconteceu aos 9 anos de idade. Charlie tinha misturado o conteúdo de uma química conjunto da caixa de caridade da igreja com um copo de leite. Mas o conjunto de química não era tão bom e ele conseguiu apenas adoecer. A segunda tentativa veio mais tarde. Em dezembro de 1977, Charlie estava na cama, fingindo estar doente, e nesse período ele estava no ensino médio, quando o telefone tocou. E foi aí que ele soube do acidente de sua mãe. Ela teve um ataque epiléptico ao volante. E a colisão foi frontal e ele só descobriria isso depois de chegar ao hospital procurando sua mãe e descobrir que ela não estava viva. Charlie completou 18 anos 3 meses após o acidente de sua mãe. E como ele estava zangado e sem consolo, sua válvula de escape eram as tentativas de tirar a própria vida. E essa tentativa rendeu sua primeira internação e seu primeiro psiquiatra. Mas Charlie ainda não estava disposto a falar com ninguém. Ele não queria dizer ainda, porque ninguém poderia tratar a sua dor. Só ele poderia tratar a sua dor. E o psiquiatra o mandou de volta para casa, de volta ao buraco onde sua mãe estivera. Charlie não queria voltar para a escola, ou para aquela casa de madeira úmida, ou para os homens que chegavam a todas as horas. E a única opção que ele teve foi fugir para a Marinha. Os recrutadores de sua escola haviam prometido uma identidade, um uniforme, sapatos brancos, calça e cintos brancos e até mesmo um chapéu branco, que não era velho. E parecia a Charlie o ramo mais passivo das Forças Armadas, heróico, mas seguro. Isso se encaixava com seus sonhos de infância e ele pensou, bom, eu não vou partir, mas posso. E ele imaginou o silêncio imaculado que tinha visto em filmes de submarinos, aquele batimento cardíaco regular e latejante, as luzes vermelhas amnióticas, e ele se inscreveu no treinamento como técnico em eletrônica, atendendo os 16 mísseis nucleares polares no USS Woodrow Wilson. Mas Charlie logo se cansou dessa rotina e percebeu que não gostava de eletrônicos. E ele não gostava de receber ordens, ou ficar preso por meses no oceano, cercado por homens estranhos e rudes. Turnê após turnê, o jovem marinheiro pálido, que eles chamavam de Charlie Fishburne, era a piada, até para os marinheiros mais novatos. E ele tentou repetidamente cancelar seu contrato de 6 anos com a Marinha, mas conseguiu apenas ser repetidamente preso na hierarquia e pagar por recusar ordens. E seu comportamento se tornou cada vez mais bizarro. Até que em seu último ano, ele foi obrigado a limpar latrinas. Em 13 de janeiro de 84, Charlie bebeu uma garrafa e se apresentou na enfermaria do USS Canops. Ele bebeu um pouco de veneno e disse isso ao médico. Olha, eu não me sinto bem. Aquele já era a sua terceira tentativa desde que havia ingressado no serviço e também a sua terceira viagem de ambulância para a ala psiquiátrica do Hospital Naval de Charleston. Mas apesar de todos os seus gestos de tirar a própria vida, o fato era que Charlie não tiraria a própria vida, não de verdade, porque as freiras da escola católica lhe ensinaram que tirar a própria vida era um pecado e Charlie não queria acabar no purgatório. Mas ele podia ficar doente. E de muitas maneiras, ficar doente era melhor. O irmão mais velho de Charles, o James, acabou perdendo a vida por overdose de substâncias ilícitas em 86, aos 36 anos. E aparentemente, ele tirou a própria vida. Nessa altura do campeonato, das coisas indo de mal a pior com a Adrienne, Charlie sabia que ninguém te ama do jeito que ama quando você está doente. Então, em uma tentativa, ele foi parar na UTI e Michelle Thompson veio visitá-lo. A Michelle era uma colega enfermeira na unidade de telemetria do Hospital Warren, uma amiga. E Charlie esperava que talvez fosse mais que isso. Ele sabia que eles tinham uma conexão. Sempre havia momentos durante um turno em que os pacientes eram examinados e os pedidos eram atendidos.
e um tempo de inatividade, em que Charlie e Michelle preenchiam com conversas. O Charlie achava que ele e a Michelle eram muito parecidos, e ambos podiam falar sobre seus problemas pessoais com grande honestidade. E eles podiam até ser almas gêmeas. A Michelle também estava deprimida, e ela o apreciava. Ele era um passarinho ferido, e a Michelle veio com conta-gotas de atenção. Michelle viu Charlie como ele achava que deveria ser visto. Ela sentiu pena dele, e ela viu sua profundidade, dor, e respondeu com atenção maternal. Foi sugestão dela que Charlie fosse transferido para Muhlenberg, uma unidade psiquiátrica do outro lado da fronteira estadual em Bethlehem, na Pensilvânia. A Michelle conhecia pessoas lá, então foi bom pro Charlie. Charlie pediu a transferência, fez outra viagem de ambulância e se acomodou. E a Michelle estava certa, ele gostou de lá. E a Michelle também foi visitá-lo lá, trazendo flores. E ela puxaria uma cadeira e se sentaria ao lado de sua cama, mesmo com aquela aparente afeição de depressão profunda. O Charlie conseguia fazer Michelle rir. Ele era autodepreciativo, engraçado e encantador. E ela achava encantador. Pelo menos a promessa disso tornou-se uma coisa sólida em sua mente, o suficiente para que ele se sentisse bem o suficiente para se retirar. Bom, o Charlie então estava determinado a representar a si mesmo para o divórcio. O divórcio em si já lhe custaria dinheiro suficiente, então parecia não haver sentido em pagar a um estranho um diploma sobre ele apenas para acelerar seu derramamento de sangue. Charlie tinha pensado sobre isso o suficiente para que agora ele estivesse realmente ansioso para assumir esse novo papel como advogado próprio, mostrando que ele poderia fazer o discurso de advogado e pular nos aros. Ele aprendia rápido e não tinha dúvidas de que poderia se apresentar contra o advogado profissional de Adrian, que era inclusive um advogado local chamado Ernest Dunn. E parecia estranho para Charlie que foi costurado sob Deus em um elegante salão alugado pudesse ser dissolvido por um advogado em móveis de escritório. O advogado da Adrian apresentou uma lista de verificação para dividir vidas conjuntas em partes iguais. Ela ficou com a casa, ele ficou com o Honda e o Ford, eles venderam o tapete oriental e a porcelana Royal Dodd, e o resto cabia facilmente na traseira da perua do Charlie. Numa viagem de 10 minutos pela US 22 até o seu novo apartamento do outro lado de Phillipsburg, Charlie havia circulado o anúncio no jornal, um apartamento privado no porão de uma casa de pedra de 70 anos de idade, e o alugou pelo telefone, sem ser visto. A senhoria, claro, foi cautelosa. Ela alugou para um estranho sem vê-lo, mas reagiu bem quando Charlie listou suas qualificações como enfermeiro, pai não fumante, e o Charlie só havia deixado de fora um detalhe. Seu inquilino em potencial estava ligando de uma unidade psiquiátrica. Ele contaria a Michelle sobre isso quando voltasse a trabalhar no Warren. Michelle era uma mãe recém-solteira com um emprego em tempo integral, um divórcio arrastado e um relacionamento volátil com seu namorado de idas e vindas, o Jerry. E claro, Charlie estava aliviado. Qualquer coisa absurda que Michelle pudesse extrair de sua vida patética, Charlie poderia igualar e depois triunfar. Ele estava sempre disposto e ele sempre queria oferecer um outro capítulo de sua vida, mesmo que fosse uma situação ridícula. E eles chamaram de festa de pena, e sempre faziam piada sobre isso, mesmo sabendo exatamente o que aquilo era. Quando Charlie voltou ao trabalho, ele estava se sentindo mais ligado a ela do que nunca. Então, quando ela e Jerry se separaram por uma semana, ela pensou, quer saber? Eu vou quebrar minha regra sobre namorar colegas de trabalho. E ela o deixou levá-la para jantar, apenas uma vez. Charlie estava animado na preparação. Ele se barbeou, tomou banho, depois se barbeou novamente. E ele se sentiu bonito e charmoso, e ao se olhar no espelho do retrovisor, a caminho para encontrá-la para o jantar, ele viu como estava bom. Quando a Michelle pediu seu brown e sundae, o Charlie se apaixonou. Ele a observou do outro lado da cabine, tirando o fúdido, com a colher longa e especial, e sabia disso. Michelle era sua alma gêmea. Ponto final. Então Charlie aumentou seu charme. Do jeito que ele leu, Michelle gostava de brownies. Então Charlie começou a trazer brownies
todos os dias, até mesmo nos dias de folga. Quando Michelle não os tocava, ele colocava um quadrado ao lado de seus gráficos, às vezes junto com outros presentes, coisinhas românticas para ela encontrar. Quando Michelle não respondia isso também, Charlie assumiu que não estava se esforçando o suficiente. Eles estavam de plantão juntos, pelo menos 3 noites por semana, e Charlie queria mais. Quando ele não conseguia turnos, ele ia de qualquer maneira. Nessas noites, ele poderia seguir a Michelle em tempo integral, aumentando seu charme ao máximo. Um dia, ele entrou com um anel e ele disse a ela: "Eu te amo. Eu estou apaixonado por você, Michelle." Isso não teve nem de longe o efeito que ele esperava. Não mesmo. De repente, a Michelle estava ocupada com seus pacientes. E ela começou a evitar o posto de enfermagem pelo resto do turno. E não se despediu. Ele tentou ligar para a casa dela, mas só conseguiu a secretária eletrônica. E talvez ele pensou: quer saber? Eu acho que eu posso vê-la no trabalho amanhã. A Michelle se afastou e tentou fugir do Charlie o máximo que pôde. Durante todo aquele mês de março, o Charlie ficou intrigado. Ele, é claro, se apressou em sua rotina, entregou avisos de óbito aos membros da família com um ar de "eu avisei". O relógio girou, o sol nasceu, o turno da noite passou para o dia. Charlie pegou o casaco e voltou amuado para o carro. Pegou a estrada, apertou os olhos por um pequeno buraco sujo no para-brisa. E ele pensava em apenas uma coisa: Michelle se afastou, e por quê? E aí ele chegou a apenas uma conclusão: uma luz se apagara nela. E essa luz não estava brilhando nele. A escuridão em sua alma gêmea só podia significar uma coisa: ela estava deprimida. Ele sabia disso. Era por isso que eles eram almas gêmeas. A vida se tornou demais para ela. E ela ainda precisava dele, mas estava longe demais para dizer isso. De volta ao apartamento, Charlie discou o número de Michelle sem mesmo tirar o casaco. Era a máquina. E então ele tentou de novo, de novo, e 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 de novo. E ele parou apenas depois de algumas horas. Então o telefone de Charlie tocou. E era Jerry, o ex-Jerry. E ele disse: "Charlie, deixe-a em paz. Olha, a Michelle está realmente chateada. Ela está histérica depois disso." Charlie gaguejou, disse alguma coisa e colocou o telefone de volta no gancho. E ele ficou pensando: o que Jerry quis dizer com histérica? Michelle estava histérica? Charlie conhecia Michelle e ele entendia melhor do que Jerry jamais poderia. O telefonema tinha sido coisa de Jerry, sim, claro, mas essa coisa toda era um pedido de ajuda de Michelle. De sua Michelle. Ela estava com problemas, talvez pensando em tirar a própria vida. E ele poderia salvá-la. Ele era um herói para ela. Charlie sabia disso, mesmo que Michelle tivesse esquecido. Em 23 de março de 93, Michelle alugou um novo apartamento. Charlie sabia o endereço, mais ou menos. Quando ele chegou na rua, ele diminuiu a velocidade do carro e começou a passar devagar para examinar as janelas. Não vendo nada, virou à esquerda e depois à outra, dando voltas e cruzando o prédio. Novamente. Depois, foi de um lado para o outro, verificando diferentes ângulos, para ver se havia perdido alguma coisa antes de dirigir. E ele pensou: bom, cadê ela? Porque ele havia deixado um recado de voz avisando que iria visitá-la. Então ele decidiu voltar para casa para deixar outro recado, só para ter certeza, vai que ela esqueceu. Então ele foi, voltou e andou devagar novamente. Ele deixou uma luz acesa em seu carro na estrada, claro. Ele deu um loop em todo o bairro e pensou: se ela estiver ligando agora para minha casa, eu preciso voltar. E cada viagem durava pelo menos 40 minutos, então ele tinha que dirigir muito rápido. E ele começou a pensar quantas vezes ela ligou. E ele chegou em casa, olhou para o telefone e nada.
Nenhuma mensagem. Bom, ele pensou, talvez o telefone esteja quebrado. E ligou, desligou, mexeu, confirmou para ver. Claro, não havia nenhuma mensagem. Então ele ligou para Michelle, ela não atendeu, então ele deixou um recado, abrindo todo o seu coração. Desligou, voltou para o carro e dirigiu de volta ao apartamento dela. Ele já tinha identificado o hábito no prédio, ele viu até a luz acesa, mas ninguém na janela. E ele pensava, por que ela não está respondendo? E ele dirigiu novamente de volta para o seu apartamento, verificou se havia alguma mensagem, não tinha nada. Aí ele pegou o telefone para fazer outra ligação para ela, mas ele percebeu que já era muito tarde. Mas ele falou, quer saber, eu vou ligar mesmo assim. E ligou, mas ela não atendeu. Aí ele decidiu retornar ao apartamento dela. Mas agora tinha chuva e neblina. Ele apagou as luzes no meio-fio, atravessou o gramado com seus sapatos brancos de trabalho molhados pela grama. Ele pisou com cuidado no cascalho perto da fundação da varanda e colocou as mãos em concha no vidro. Nenhum movimento na cozinha escura, apenas o flash vermelho constante de um telefone fixo. A porta de vidro estava trancada, então Charlie tentou um tijolo. Ele esperou que algo acontecesse com um barulho. Quando nada aconteceu, ele entrou. E a cozinha era iluminada, apenas pela lua luminosa do relógio do fogão. Ele enxugou os sapatos, os tapetes da cozinha. A porta de vidro estava trancada. Então Charlie pegou um tijolo e quebrou o vidro. Ele esperou um tempo para ver se havia alguma reação por conta do barulho. Nada aconteceu, então ele entrou. A cozinha era iluminada apenas pela lua luminosa do relógio do fogão. Ele enxugou seus sapatos nos tapetes da cozinha, saltou pedaços de vidro, então parou e ouviu apenas a marcha do relógio do fogão. Tinha sangue em seus ouvidos. E ele não ouviu nem mesmo seus passos enquanto subia as escadas. A porta do quarto estava fechada. Charlie abriu. E aí ele sentiu o cheiro humano e o som da respiração do sono áspero e regular. E lá estava Michelle, dormindo. E ele ficou ali, na porta, vigiando. Depois o Charlie dirigiu até o mini-mercado, comprou um café enorme para o frio da manhã e esperou ao lado do telefone público até o sol nascer e poder, finalmente, ligar outra vez. Bom, desta vez, a Michelle atendeu e ela parecia exausta. Alguém tinha invadido sua casa, quebraram meu vidro e entraram aqui comigo e com meu filho dormindo. Aí o Charlie descansou o braço no cordão de metal e disse que queria que Michelle soubesse e queria contar a ela. Primeiro, eu conversei com o Jerry. E eu sei que você e o Jerry estão juntos de novo e que eu não deveria incomodá-la mais. Eu entendi isso direito, tudo bem, sem problemas. E ele diz, só tem mais uma coisa. Fui eu que invadi sua casa. Isso a deteve. Ela disse, você fez o quê? Ela não sabia para onde ir com isso. O que mais ele tinha feito? E ele disse, então, não, eu só queria verificar você, só para ter certeza que você estava bem, que você não tentou nada como tirar sua própria vida. Aí a Michelle disse, tá. Tá, olha, eu não estou me sentindo bem agora, tá? Estou meio louca nesse momento. E ele disse, eu entendo totalmente se você quiser chamar a polícia ou algo assim.
E ele quis dizer isso como um gesto mostrando a ela sua sinceridade. Charlie sabia que havia desencadeado mais uma torrente, uma que já o arrastava para frente como uma folha na sarjeta. Então ele voltou para o carro, se sentindo bobo. Chegou em sua casa, pegou uma Coca-Cola na geladeira, encontrou meio saco de batatas fritas e ficou sentado na frente da TV até seu telefone tocar novamente. Era um oficial da polícia do condado de Palmer. Eles emitiram um mandado de prisão para Charles Cullen e começaram a descrever seu peso, sua altura, a cor de seus cabelos, e ele disse sim, sou eu. Não se preocupa, eu vou direto para a delegacia e vou me entregar. E eles falaram, tá bom. Normalmente, esse seria o momento perfeito para cometer um gesto de tirar a própria vida. Mas a necessidade de aparecer na delegacia complicava as coisas, porque com o tempo adequado, de repente ainda seria possível fazer as duas coisas. Na verdade, pensando bem, Charlie concluiu que seria melhor assim. Ele poderia desmaiar e desaparecer bem na cela da prisão, onde com certeza seria visto e salvo. Ele seria simultaneamente criminoso e vítima. Então Charlie tomou um punhado de Xanax, 0,05 miligramas, que o médico da ala psiquiátrica havia prescrito para ele, e acrescentou alguns Darvocerts de narcóticos que ele havia tirado de sua esposa após a operação da vesícula biliar. 20 comprimidos ao todo. Este era ele. Um profissional de saúde sério, apaixonado e preocupado, tipo de coração tolo, que disse ao policial que ele ia direto, e ele fez exatamente isso, na hora certa. Ele imaginou que mais tarde, quando as pílulas fizessem efeito, ele seria o Romeu, dominado por amor e veneno, bem no palco. Os medicamentos funcionaram como planejado. Xanax é ansiolítico, de ação rápida, e entrou em ação primeiro, liberando onda após onda de efeito, enquanto os opiáceos de sua esposa colocam um pouco de gravidade em seus pés. Charlie respondeu às perguntas do policial, sentindo-se alto e tonto. Ele ofereceu os dedos e o sargento rolou cada um em uma almofada de tinta e depois em um quadrado correspondente. Eles tiraram sua foto e o sentaram em uma mesa com uma máquina de escrever. Mas a polícia de Palmer não tinha intenção de manter Charlie na cela de prisão. Como uma queixa havia sido apresentada e eles tinham seu nome e endereço, então eles sabiam onde encontrá-lo se ele não aparecesse para a data no tribunal. Charlie estava quase mole quando soltaram de volta ao estacionamento. O sol de fim de inverno quase havia partido e uma chuva fria caía de um céu sujo de níquel. Então ele encontrou sua chave, sentou-se no banco do motorista, olhou para o para-brisa embaçado. Ele não podia ficar ali, sem ninguém para ver. Então ele patinou na estrada principal, ouviu uma buzina, traçou a linha branca. As luzes de freio, a chuva batia, o deixava tonto, então ele precisava de um telefone público. Ele saiu da pista em algumas luzes do motel e abriu a porta, deslizou até a metade e parou. A chuva era agulhas frias em sua nuca, encharcando seus joelhos. Quem ele poderia chamar? Bom, a Michelle não era uma escolha apropriada naquele momento. E esta era uma ligação que claramente ele não poderia fazer para a Adrienne. O único número que ele conseguia se lembrar era babá, então Charlie fez essa chamada. Ele então se sentou no meio-fio e esperou a carona para o hospital. Em abril de 1993, a ambulância seguiu pelo caminho ladeado de árvores sem folhas em direção a uma fortaleza de rocha cor de cinza. O asilo de lunáticos do estado de Nova Jersey, Morristown, havia mudado pouco em seus 150 anos, exceto no nome. Atualmente era o hospital psiquiátrico em Greystone, Morristown. A maioria das pessoas o chamava simplesmente de Greystone. Era uma instalação impressionante, embora intimidadora, de cúpulas escalonadas e colunatas do Império. Um clássico do design de Kirkbride da década de 1870, tão ornamentado quanto um bolo de casamento em camadas. O Charlie foi transferido para lá para tratamento intensivo de internação. Então ele foi levado por uma porta de tábuas de carvalho e o escritório moderno parecia ser processado. O Greystone era uma instalação decrépita e antiquada, há apenas alguns anos de ser permanentemente fechada.
Então eles tinham corredores e uma pintura muito descascada. O local tinha falta de pessoal, tinha correntes de ar e camas que já abrigaram cerca de 7.000 internos e agora estavam sendo usadas por apenas algumas centenas de pacientes e mantidas por uma equipe mínima. Mas as velhas pedras ainda mantinham a majestade de uma mansão e Charlie ficou lisonjeado com a localização. O asilo havia sido construído sob a filosofia psicológica de que a arquitetura era um componente essencial da higiene mental. E a visão bucólica de Greystone era tão integral quanto a violenta terapia de choque de insulina ou a psicocirurgia mais silenciosa em sua abordagem. A reabilitação dos deprimidos e pessoas que tentam tirar sua própria vida. O quarto do Charlie ficava em uma das alas do dormitório que se espalhavam dos prédios principais como os raios de uma roda. Cada quarto tinha uma janela gradeada, emoldurando vistas pastoriais calmantes de colinas e árvores. Uma majestosa estrada de carruagem seguia suavemente até o sopé arborizado do mundo real. Durante a sua estada lá, o Charlie se sentiu menos estressado. E ele até, de certa forma, estava feliz. Nas sessões de terapia, ele nunca precisou lutar para ser reconhecido e validado. E ele aprendeu a conter seus problemas conhecidos dentro de frases psicológicas. E lá ele era encorajado a falar sobre si mesmo, sobre seus problemas pessoais, que, aliás, eram os únicos tópicos. E ele aproveitou seu abril e todas as manhãs dele. O Charlie se levantava e olhava para o campus no asilo, contemplando o gramado rapidamente verdejante, a mata, e ele via aqueles dias úmidos cheios de um clima aconchegante e transparente, a chuva leve caindo de um céu em forma de espinha de peixe. Não havia surpresas, nem gatilhos, nem e-mails ou ligações, e ele se sentiu calmo. Talvez por causa das suas atenções, talvez as reuniões, talvez os remédios, mas abril foi bom. E então o calendário virou uma página e as férias acabaram. O céu clareou, as nuvens se dissiparam e o calor chegou cedo. Cada dia estabeleceu um novo recorde. O dormitório tornou-se um forno. As janelas eram quadrados quentes, estremecendo. Até que em um dia incrivelmente quente, o Charlie viu um bilhete em seu cubículo. Pacientes não tinham telefones em Greystone. Todas as ligações chegavam pela antiquada central telefônica, com mensagens retransmitidas a lápis em pequenos pedaços de papel branco. O Charlie reconheceu o familiar código de área 908 e a central telefônica do Warren Hospital. E ele soube, ok, é isso. E ele se perguntou se eles se incomodariam com a formalidade de demiti-lo ou se isso era algo mais sério. Ele não tinha exatamente apresentado seu melhor desempenho no Warren. Charlie não estava nem um pouco preocupado com as repercussões dos falecimentos dos pacientes, mas aparentemente ninguém estava notando nada. Então ele pensou, bom, talvez eles notaram aqueles 2 pacientes que eu eliminei tinham sido silenciosos e em grande parte normais, mas aquele colapso que ele teve de invadir a casa da Michelle e as tentativas de tirar a própria vida acabou ficando conhecida no hospital, principalmente por seus colegas. E era uma vergonha ser visto daquela forma. E ele sabia o que aquilo fazia parecer, como um perseguidor. Ele decidiu retornar a ligação, imaginando o que talvez eles queriam. 5 minutos depois, Charlie estava rindo. Não em voz alta, é claro, mas para si mesmo. A ligação do hospital tinha sido melhor do que ele esperava. Eles queriam saber quando ele estaria disponível para voltar ao trabalho. Contanto, é claro, que um médico em Greystone o liberasse para voltar a atuar. E ele disse, olha, eu vou voltar pro turno da noite. Bella Thorne, atriz, modelo, cantora, escritora, empresária, mercenária.
Ela fez milhões de dólares prometendo nudes que nunca chegaram. Como uma jovem artista pôde enganar tantas pessoas e ainda estar acima da lei? Nessa super estreia, você conhecerá a origem, a carreira, os segredos e a mudança drástica de uma história repleta de torções que vão te revirar o estômago.